Um milionário japonês entra em um restaurante na Avenida Paulista esperando fechar negócios milionários. Mas algo inesperado acontece. Ele percebe uma mulher que ninguém vê, uma arrumadora invisível aos olhos do mundo. Enquanto todos a ignoram, ela transforma vidas com pequenos gestos de bondade. E quando esses dois mundos impossíveis colidem, uma história de transformação começa. Você que está assistindo agora, de onde você é? Deixa aqui nos comentários. E se você quer saber como essa história termina, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque o que vem a seguir vai mexer com seu coração de uma forma que você não espera. Fernanda circulava entre as mesas do boteco da Avenida Paulista como sombra gentil. 34 anos, arrumadora, invisível. Seus dedos ajustavam talheres desalinhados, captavam copos prestes a transbordar. Pessoas como ela não eram vistas, apenas notadas quando falhavam. A sexta-feira fervia. Empresários discutiam contratos, casais fingiam romance. Influenciadores fotografavam pratos. Fernanda corrigia o caos invisível que ameaçava a perfeição. Mais pão, ordenou um homem impaciente. Ela assentiu e desapareceu. Ele já havia esquecido seu rosto. Na cozinha, Marina chorava encostada na parede. 3 anos, terminou por mensagem. Fernanda abraçou a garçonete silenciosamente, sem palavras vazias, apenas presença. Ali, Marina era vista. Você sempre sabe o que fazer, Marina sussurrou, mas Fernanda não sabia o que fazer por si mesma. Quando alguém a havia visto de verdade, não como arrumadora, mas como Fernanda. Ao entregar os pães, ouviu fragmentos. Milionário japonês, Takeshi Yamamoto. Segunda-feira. Horas depois, limpou a última mesa. Pegou a bolsa gasta e saiu. A Paulista pulsava, mas o beco era silencioso. Olhou para o céu, buscando estrelas entre arranha-céus. Só mais um dia. Uma limusine passou. Dentro, Takeshi Yamamoto olhava a cidade com vazio profundo. Chegara de Tóquio 3 horas antes. Tinha reunião bilionária, mas sentia apenas nada. Não sabiam, mas seus destinos começavam a se entrelaçar. A invisível e o intocável. A colisão seria devastadora e bela. Takeshi acordou na suíte presidencial com um vazio familiar. A vista de São Paulo se estendia diante dele, mas sentia apenas frieza do vidro. 42 anos, império de 17 bilhões, mansões, arte, carros, nada importava. Desde que Akari o deixara 2 anos atrás, algo rompera dentro dele. Você tem tudo, Takeshi. Tudo, exceto uma alma. Vestiu-se mecanicamente. Terno Armani, gravata italiana, sapatos poloneses. Uniforme de imperador corporativo. No espelho, um estranho. Olhos mortos, competência gelada escondendo o deserto interior. Kendi, seu sócio e único amigo real, insistira em almoço antes da reunião. Você está parecendo robô, Takeshi. Relaxe. No boteco algo mudou. Takeshi observou o ambiente com olhos de analista. Eficiência alta, clientela premium, investimento sólido. Foi quando Fernanda entrou. Não saberia explicar por que ela chamou a atenção. Havia dezenas de funcionários, mas ela era diferente. Cada gesto proposital, gentil, quase amoroso. Viu-a ajustar uma flor com delicadeza, como se a planta merecesse cuidado. Notou quando trouxe cardápio de letras maiores para cliente idoso, preservando sua dignidade sem palavras. Você está olhando para aquela mulher? Kendi seguiu seu olhar. Não importa, mas importava. Pela primeira vez em anos, sentia curiosidade genuína. Durante o almoço, Takeshi lutava para se concentrar, mas seus olhos buscavam aquela mulher invisível que transformava o ambiente apenas existindo. Quando ela passou perto, captou o aroma sutil de lavanda. Simples, honesto. Você está corado, Kendi observou. Estou ótimo. Mentira. Pela primeira vez em anos, algo queimava em seu peito. Medo ou esperança? A reunião na Tech Brasil foi um desastre magistral. Ou melhor, deveria ter sido um triunfo, mas Takeshi não conseguia se concentrar. Números dançavam na projeção. Margens de lucro, projeções de crescimento, análise de mercado, mas sua mente vagava de volta àquele restaurante, àquela mulher de gestos gentis que havia despertado algo adormecido em seu peito.
Senhor Yamamoto? A voz do CEO da Tech Brasil o trouxe de volta. Sua opinião sobre a proposta? Takeshi piscou. Kendi o olhava com preocupação. Preciso de mais tempo para analisar, disse automaticamente, suas palavras uma defesa corporativa que funcionava em qualquer situação. Depois da reunião, Kendi o puxou para um canto. O que está acontecendo com você? Essa aquisição é o motivo de estarmos aqui. Você nem estava prestando atenção. Estava. Takeshi, nos conhecemos há 20 anos. Não minta para mim. Takeshi suspirou, passando a mão pelo cabelo. Aquela mulher, no restaurante, a arrumadora? Kendi arregalou os olhos. Você está brincando. Não sei o que é. Apenas senti algo. Meu Deus. Kendi sentou-se pesadamente. Takeshi Yamamoto, o homem de gelo, sentiu algo. Champanhe, isso merece, ou terapia. Talvez ambos. Não seja ridículo. Você é que está sendo ridículo. Ou... Kendi sorriu lentamente. Finalmente está sendo humano de novo. Naquela noite, Takeshi fez algo que nunca havia feito. Instruiu seu motorista a levá-lo de volta ao boteco para jantar. Sozinho. O restaurante estava ainda mais cheio que no almoço. Ele conseguiu uma mesa de canto e pediu o prato do chefe sem olhar o cardápio. Não estava ali pela comida. Fernanda entrou no salão às 8h15. Takeshi a viu imediatamente, como se ela emitisse uma luz que só ele podia enxergar. Ela usava o mesmo uniforme, a mesma postura discreta, mas havia algo em seus olhos naquela noite, uma tristeza profunda que ele reconheceu, porque havia em si mesmo todos os dias. Ele a observou trabalhar. Viu quando ela consolou uma garçonete nervosa que havia derrubado vinho em um cliente. Notou quando ela discretamente pagou a conta de um estudante que parecia não ter dinheiro suficiente, fingindo ser um desconto do gerente. Percebeu quando ela olhou pela janela para a cidade lá fora com uma expressão de anseio, como se estivesse aprisionada. Quando Fernanda passou por sua mesa para verificar se tudo estava bem, Takeshi fez algo impensável. Falou com ela. Desculpe, você poderia... Ele hesitou. Desculpe o quê? Poderia o quê? Sua mente corporativa entrou em pânico. Me recomendar uma sobremesa? Fernanda virou-se e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram diretamente. Ela piscou. Surpresa! Clientes raramente pediam sua opinião. O pudim de leite é excepcional, disse suavemente. Feito pela avó do chefe, receita de família. Obrigado, Takeshi disse. Mas o que realmente queria dizer era, por favor, não vá. Fique, converse comigo. Me ajude a me sentir vivo novamente. Mas ela já havia se virado, desaparecendo na multidão. O pudim chegou 15 minutos depois, trazido por um garçom. Takeshi comeu lentamente, saboreando cada colherada não pelo gosto, mas porque ela havia recomendado. Era delicioso. Doce, mas não enjoativo. Simples, mas perfeito. Quando pediu a conta, havia um bilhete pequeno ao lado dela, numa caligrafia delicada. Espero que tenha gostado. Obrigada por perguntar. F. Takeshi segurou o bilhete como se fosse um documento precioso. F. Fernanda. Ele sabia o nome dela porque havia perguntado discretamente ao Maitri. Naquela noite, deitado na cama do hotel, Takeshi olhou para o teto e percebeu algo assustador. Queria vê-la de novo. Não por negócios, não por conveniência. Apenas porque sim. Porque ela fazia o mundo parecer menos vazio. No outro lado da cidade, Fernanda estava em seu pequeno apartamento, olhando pela janela para as luzes de São Paulo. Havia algo naquele homem japonês que a perturbava. A forma como ele a olhara, realmente olhara, como se ela fosse mais do que uma sombra útil. Mas homens como aquele não se interessavam por mulheres como ela. Era apenas sua imaginação criando contos de fada onde só havia realidade dura. Ainda assim, quando fechou os olhos, viu aqueles olhos escuros fitando os seus, e pela primeira vez em anos, adormeceu com algo parecido com esperança aquecendo seu peito. Takeshi voltou ao boteco na noite seguinte, e na próxima, e na próxima. 5 noites consecutivas, sempre pedindo uma mesa no canto, sempre observando Fernanda trabalhar com a mesma reverência que outros observavam arte em museus. Kendi o confrontou na manhã do 5º dia. Você está cancelando reuniões para ir a um restaurante.
disse incrédulo. Adiei nossa volta para Tóquio 2 vezes. Os acionistas estão perguntando onde você está. E você está... O quê? Apaixonado por uma arrumadora? Não seja dramático. Eu? Dramático? Kenji riu alto. Takeshi, você jantou no mesmo restaurante 5 noites seguidas. Você que nunca repete nada porque eficiência exige otimização constante. Você está obcecado. Não estou obcecado. Estou interessado. Em quê? Ela nem fala com você. E era verdade. Havia percebido sua presença constante, mas mantinha distância profissional. Cumprimentava com aceno de cabeça, sorria educadamente quando cruzavam olhares, mas nunca se aproximava além do necessário. Takeshi não sabia que ela estava aterrorizada. Todas as noites, Fernanda sentia seu olhar e algo dentro dela se agitava, um misto de esperança perigosa e medo paralisante. Homens ricos não olhavam para mulheres como ela com boas intenções. Ela havia visto colegas serem seduzidas por promessas, vazias, usadas e descartadas como guardanapos sujos. Marina, a garçonete, notou a tensão. Aquele japonês vem aqui todo dia, sussurrou enquanto arrumavam as mesas antes do jantar. E ele só olha para você. Não seja boba. Fernanda, eu vi. Ele mal come. Só fica olhando você trabalhar, tipo, respeitosamente. É estranho, mas também meio romântico. Homens como aquele não são românticos. São perigosos. Como você sabe? Já tentou falar com ele? Fernanda não respondeu. Tinha R$ 20 na carteira e um sonho que nunca admitiria em voz alta. Ser vista. Realmente vista. Mas sonhar era perigoso quando se vivia com os pés firmemente plantados na sobrevivência. Naquela noite, Takeshi tomou uma decisão. Quando Fernanda passou perto de sua mesa, ele se levantou. Com licença. Sua voz tremeu imperceptivelmente. Poderia me conceder um momento? Fernanda congelou. Todos os seus instintos gritavam para recusar educadamente e sair. Mas havia algo em seus olhos. Uma vulnerabilidade tão profunda que espelhava a sua própria, que a fez parar. Sim, senhor. Meu nome é Takeshi. Takeshi Yamamoto. Ele estendeu a mão. Ela olhou para a mão como se fosse uma armadilha. Lentamente, aceitou o cumprimento. A pele dele era surpreendentemente áspera. As mãos de alguém que já havia trabalhado duro, não as mãos macias que ela esperava de um milionário. Fernanda, disse simplesmente. Eu sei. Ela arregalou os olhos. Perguntei. Ele admitiu, corando levemente. Espero que não se importe. Por que perguntaria sobre mim? Takeshi abriu a boca. Fechou. Como explicar que ela havia se tornado a única coisa real em seu mundo de transações vazias? Como dizer que observá-la cuidar das pessoas havia despertado algo que ele pensava estar morto? Porque você é extraordinária, disse finalmente, as palavras saindo cruas e honestas. Fernanda riu, um som amargo. Senhor Yamamoto, não sei que jogo está jogando, mas não é um jogo. A intensidade em sua voz a fez calar. Eu vi você. Não apenas olhei. Vi. A forma como cuida das pessoas, como transforma este lugar em algo mais do que um restaurante. Você é... Ele procurou as palavras certas. Você importa. As palavras perfuraram as defesas de Fernanda como flechas. Lágrimas arderam em seus olhos. Você não me conhece. Eu quero conhecer, se você me permitir. O restaurante continuava girando ao redor deles, mas naquele momento existiam apenas dois. Fernanda viu sua própria solidão refletida naquele homem poderoso, e isso a assustou mais do que qualquer mentira poderia. Eu termino às 11, disse antes que pudesse se arrepender. Tem uma padaria na esquina que abre 24 horas. Eu estarei lá. Takeshi prometeu, e pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente. Quando ela se afastou, seu coração batia tão forte que pensou que todos podiam ouvir. Havia acabado de cruzar uma linha invisível e não fazia ideia se estava caminhando em direção à luz ou ao abismo. A padaria São Benedito era um contraste gritante com o mundo de Takeshi. Formica manchada, iluminação fluorescente que zumbia, um balcão de vidro exibindo pães esfriando. Mas quando Fernanda empurrou a porta às 11h15, ofegante por ter corrido, e viu Takeshi sentado numa mesa de canto com 2 cafés fumegantes, o lugar se transformou no mais belo salão que ela já conhecera.
Peguei 2 cafés pretos, disse ele nervoso. Mas não sei se você gosta assim. Posso pedir leite e açúcar? Preto está perfeito. Fernanda sentou-se, suas mãos tremendo levemente enquanto pegava a xícara. Por um longo momento, apenas beberam em silêncio. O zunido da luz fluorescente preenchia o espaço entre eles, juntamente com o som distante de trânsito na Paulista. Por que você faz isso? Takeshi quebrou o silêncio. Fazer o quê? Cuidar das pessoas no restaurante. Você não é garçonete, mas vi você consolar aquela garota que estava chorando. Vi você pagar a conta daquele estudante. Vi você fazer centenas de pequenas gentilezas que ninguém mais notou. Fernanda sorriu tristemente. Porque ninguém cuida de quem cuida dos outros. Nós somos invisíveis, sabe? As pessoas que limpam, que arrumam, que mantêm o mundo funcionando. Ninguém olha para nós, então eu olho, eu vejo. Porque sei como dói ser invisível. Você não é invisível, Takeshi disse intensamente. Não para mim. Por que eu? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Você é... você. E eu sou apenas uma mulher que limpa mesas. O que você quer de mim? Takeshi colocou a xícara sobre a mesa, seus olhos nunca deixando os dela. Quer saber a verdade? Tenho 42 anos. Construí um império que vale bilhões. Posso comprar quase tudo neste planeta. Mas nos últimos 2 anos, desde que minha esposa me deixou, sinto apenas vazio. Acordo todas as manhãs em quartos de hotel de luxo e não sinto nada. Fecho negócios multimilionários e não sinto nada. Sua voz quebrou. E então te vi. Vi você transformar vinho derramado em uma oportunidade de gentileza. Vi você fazer um homem velho se sentir digno com um cardápio de letras maiores. Vi você existir com tanta vida. E pela primeira vez em anos, senti algo. Lágrimas correram pelo rosto de Fernanda. Isso é loucura. Nós somos de mundos diferentes. Talvez seja por isso que precisamos um do outro. Você me lembra do que importa. E eu... Ele hesitou. Eu quero te mostrar que você merece ser vista. Que sua bondade tem valor incomensurável. As pessoas vão dizer que sou interesseira, que estou atrás do seu dinheiro. As pessoas sempre falam, importa o que você sente? Fernanda fechou os olhos. O que ela sentia? Medo, certamente, mas também uma atração magnética por esse homem quebrado que havia quando todo o resto do mundo apenas passava por ela. Uma conexão que desafiava lógica e sensatez. Tenho medo, admitiu. Medo de acreditar nisso e acordar descobrindo que foi um sonho cruel. Eu também tenho medo, Takeshi confessou. Medo de que você olhe para mim e veja apenas dinheiro. Medo de que isso seja apenas solidão disfarçada de conexão. Mas ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela, sem tocar. Não quero mais viver com medo. Quero viver. E acho que você também quer. Fernanda olhou para aquela mão estendida. Tudo em sua vida havia sido seguro, previsível, pequeno. Esta era uma escolha de pular no desconhecido, de acreditar que talvez, finalmente, alguém havia pelo que realmente era. Lentamente, ela colocou sua mão sobre a dele. Tudo bem, sussurrou. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Takeshi foi como amanhecer. E naquela padaria simples, sob luzes fluorescentes falhas, 2 mundos colidiram e começaram a se fundir em algo completamente novo. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre 2 mundos tentando coexistir. Takeshi adiou sua volta a Tóquio indefinidamente, inventando razões corporativas que Kendi sabia serem mentiras. Fernanda continuou trabalhando no boteco, mas agora havia uma luz em seus olhos que os colegas notavam. Você está diferente, Marina comentou enquanto dobravam guardanapos. Feliz, assustadoramente feliz. Não seja dramática. Fernanda, você está assobiando. Você nunca assobla. Isso tem a ver com aquele japonês gato, não tem? Fernanda corou intensamente. Nós estamos conhecendo um ao outro. Conhecendo? Marina arregalou os olhos. Tipo, namoro conhecendo? Não rotule. É complicado. E era. Muito complicado. Takeshi a levava para lugares que ela só havia visto em revistas, restaurantes com estrelas Michelin, galerias de arte, shows privados.
Mas Fernanda percebia seu desconforto nesses ambientes, a forma como ele usava luxo como armadura contra a vulnerabilidade. "Podemos ir a algum lugar diferente hoje?" perguntou numa tarde de domingo. "Onde você quiser. A feira da Benedito Calixto tem música ao vivo, comida de rua, artesanato." Takeshi hesitou. Multidões, informalidade, caos, tudo o que evitava. "Tudo bem", disse. A feira era exatamente o oposto do mundo de Takeshi. Pessoas esbarravam nele sem pedir desculpas. Vendedores gritavam ofertas, cheiro de pastel e caldo de cana misturavam-se com som de tambores. Seu primeiro instinto foi recuar, mas então olhou para Fernanda. Ela brilhava, absolutamente brilhava. Cumprimentava vendedores pelo nome, parava para ouvir músicos de rua, experimentava comida com prazer genuíno. Ela pertencia àquele caos colorido de uma forma que ele nunca pertencera a nada. "Experimente!" Ela ofereceu um pastel de queijo fumegante. Takeshi pegou cautelosamente. Queimou a língua, mas estava delicioso. Ridiculamente delicioso. "Bom?" Fernanda sorriu. "Incrível!" Ele admitiu, rindo. Quando havia sido a última vez que rira de verdade? Eles caminharam pela feira e Fernanda parou em cada barraca, conversando com artesãos, perguntando sobre suas histórias. Takeshi observava fascinado. Ela não via produtos, via pessoas. Cada objeto tinha uma história, uma vida, um propósito. "Como você faz isso?" perguntou enquanto descansavam num banco observando uma banda de samba. "Fazer o quê?" "Conectar com as pessoas. Tão facilmente." Fernanda ficou séria. "Porque já fui ignorada a vida toda. Sei como dói ser invisível. Então faço questão de ver as pessoas, todas elas. Mesmo eu, especialmente você." Ela tocou seu rosto gentilmente. "Porque atrás de todo esse poder e dinheiro, vejo um homem tão solitário quanto eu era." A vulnerabilidade nas palavras dela perfurou as defesas de Takeshi. Ali, no meio da multidão barulhenta, ele a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, mas carregado de toda a solidão e esperança que ambos carregavam. Quando se separaram, Fernanda tinha lágrimas nos olhos. "Isso é real?" sussurrou. "É a coisa mais real que já vivi." Mas a realidade era mais complexa do que sentimentos. Kendi apareceu no hotel de Takeshi naquela noite furioso. "Os acionistas estão exigindo sua volta. Você perdeu 3 reuniões críticas. Takeshi, você está destruindo tudo que construímos por uma mulher que mal conhece. Eu a conheço melhor do que conheço a maioria das pessoas que trabalham para mim há anos. Isso é loucura", Kendi esbravejou. "Ela é uma arrumadora. Você acha que essa paixão vai durar quando a realidade bater? Quando ela perceber que seu mundo é reuniões de acionistas, viagens constantes, pressão insuportável? Ela não liga para meu dinheiro. Todo mundo liga." Kendi respirou fundo tentando se acalmar. "Desculpe, mas Takeshi, pense. Você realmente acha que pode sustentar um relacionamento quando mora em Tóquio e ela mora aqui? Quando seu mundo é totalmente incompatível com o dela?" As palavras de Kendi ecoaram na mente de Takeshi depois que seu amigo saiu. Ele olhou para a cidade pela janela. São Paulo pulsava lá embaixo, uma infinidade de vidas entrelaçadas. E em algum lugar naquele mar de luzes, Fernanda existia em um apartamento pequeno, vivendo uma vida que ele mal compreendia. Eram de mundos diferentes. Isso era inegável. A questão era, o amor poderia construir uma ponte entre eles? Ou, eventualmente, a gravidade de suas realidades separadas os puxaria de volta para seus respectivos abismos? Pela primeira vez, desde que a conhecera, Takeshi sentiu medo real. Não medo de fracasso financeiro ou perda de poder. Medo de perder a única pessoa que o fazia sentir vivo. Fernanda sabia que não podia adiar mais. Takeshi havia lhe mostrado seu mundo. Agora, ela precisava mostrar o dela. Num sábado chuvoso, ela o levou ao seu apartamento em Itaquera, a 1h30 de metrô e ônibus da Paulista. "Tem certeza?" Takeshi perguntou quando o Uber parou numa rua estreita de casas geminadas. "Se você quer me conhecer de verdade, precisa ver de onde venho." O apartamento ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. Fernanda abriu a porta revelando um espaço minúsculo. Sala-quarto combinados, cozinha americana do tamanho de um armário, banheiro compartilhado com plantas,
penduradas para criar privacidade. Mas era impecavelmente limpo. Havia flores em garrafas reaproveitadas, livros usados organizados por cor numa prateleira improvisada, fotos de pessoas sorrindo nas paredes. Era pequeno, mas era cheio de vida. "Bem-vindo ao meu castelo", Fernanda disse com um sorriso nervoso. Takeshi entrou lentamente, absorvendo cada detalhe. Não havia desprezo em seus olhos, apenas curiosidade genuína. "Você tem mais livros do que eu", observou tocando as lombadas. "A biblioteca pública é gratuita e livros não ocupam muito espaço." Ele pegou um exemplar gasto de 100 anos de solidão. "Esse é meu favorito." "O meu também", Fernanda sorriu. "Acho que sempre me identifiquei com a ideia de pessoas esperando por algo que não sabem se virá." "E veio." Ela olhou para ele e seus olhos se encheram de lágrimas. "Acho que sim." Takeshi a puxou para um abraço, e naquele apartamento minúsculo sentiu-se mais em casa do que em qualquer uma de suas mansões. "Posso conhecer sua vizinhança?" perguntou. Fernanda o levou pela comunidade, apresentou-o a Dona Maria, que vendia pastéis na esquina e conhecia todos pelo nome. Ao seu Jorge, aposentado que consertava bicicletas de graça para as crianças. A Juliana, mãe solo com 3 filhos que sonhava abrir um salão de beleza. Takeshi ouviu suas histórias com atenção total. Perguntou sobre seus sonhos, seus desafios, suas vitórias pequenas, e algo começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia mudar tudo. Mas a realidade os alcançou quando voltaram ao apartamento, e Fernanda checou as mensagens. Havia uma dúzia de ligações perdidas da mãe. "Preciso ligar de volta", disse tensa. Ela discou. Takeshi ouviu fragmentos da conversa. "Pai teve outro ataque. Hospital público. Sem condições. Preciso de dinheiro." Quando desligou, Fernanda estava tremendo. "Meu pai", sussurrou. "Problemas cardíacos. Precisam de uma cirurgia que o SUS demora meses para fazer. E particular custa." Ela olhou para um papel com um número rabiscado. R$120 mil. Takeshi não hesitou. "Eu cubro." "Não", Fernanda disse firmemente, limpando as lágrimas. "Não posso aceitar." "Por que não?" "Tenho dinheiro. Seu pai precisa. Porque se eu aceitar, nunca saberei se você está comigo por mim ou porque eu preciso do seu dinheiro." Sua voz quebrou. "Eu não quero ser sua caridade, Takeshi. Quero ser sua igual. Você é minha igual. O dinheiro não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver." Ela levantou-se caminhando de um lado para outro no espaço apertado. "Você não entende. Se eu aceitar seu dinheiro agora, tudo muda. Toda vez que discutirmos, pensarei, ele pagou a cirurgia do meu pai. Toda vez que quiser discordar de você, terei essa dívida me segurando. Não vou viver assim." "Então o que você vai fazer? Deixar seu pai morrer por orgulho?" A crueldade das palavras chocou ambos. Fernanda recuou como se tivesse sido esbofeteada. "Saia", disse baixinho. "Fernanda, Desculpe, eu não quis. Por favor, saia." Takeshi saiu, descendo as escadas com o coração despedaçado. Havia oferecido ajuda e apenas causara dor. Não entendia. Em seu mundo, dinheiro resolvia problemas. Mas no mundo dela, dinheiro criava dependência. Comprometia a dignidade. Do lado de dentro do apartamento, Fernanda desabou no chão, soluçando. Amava aquele homem. Amava sua gentileza, sua vulnerabilidade escondida, a forma como havia. Mas aceitar seu dinheiro criaria uma dinâmica impossível de equilibrar. Pegou o telefone e ligou para Marina. "Preciso de um segundo emprego", disse quando a amiga atendeu. "Qualquer coisa. Preciso de dinheiro rápido." "Fernanda, o que aconteceu?" E ela contou tudo: o pai doente, a oferta de Takeshi, seu medo de perder a si mesma. "Você é louca", Marina disse gentilmente, "mas eu entendo. E vou te ajudar. Sempre ajudo, porque era isso que pessoas como elas faziam. Ajudavam-se mutuamente, sem condições, sem dívidas invisíveis, apenas amor puro na forma. Mais simples. Mas enquanto Fernanda planejava como salvar o pai sem comprometer sua dignidade, Takeshi estava em seu hotel, tomando uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e fez uma ligação. "Kenji, preciso que você organize uma reunião, amanhã, com todos os nossos principais investidores no Brasil.
Tenho uma proposta que vai mudar nossa estratégia completamente. Do outro lado da linha, Kendi suspirou. Isso tem a ver com ela, não tem? Tem a ver com fazer o que é certo. A sala de conferências do hotel estava repleta de investidores, executivos e jornalistas. Kendi havia organizado tudo em tempo recorde, mas olhava para Takeshi com uma mistura de preocupação e curiosidade. Seu amigo estava prestes a anunciar algo que nem mesmo ele conhecia. Takeshi entrou usando um terno impecável, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que ia além de lucro e estratégia. Era propósito. Senhoras e senhores, começou em português fluente, causando surpresa. Ele havia estudado a noite inteira. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Quero apresentar uma nova direção para a Yamamoto Tech Solutions no Brasil. Clicou no controle remoto. A tela mostrou não gráficos corporativos, mas fotos de pessoas. Dona Maria vendendo pastéis, seu Jorge consertando bicicletas, Juliana com seus filhos. Estas são as pessoas que conheci em Itaquera, uma comunidade aqui em São Paulo. Trabalhadores, sonhadores, pessoas com talentos incríveis que nunca terão oportunidade de desenvolver porque faltam recursos, educação, conexões. Com todo respeito, senhor Yamamoto, um executivo interrompeu. O que isso tem a ver com tecnologia? Tudo, Takeshi respondeu. Proponho criar o projeto Visíveis, uma iniciativa que identificará talentos em comunidades marginalizadas e oferecerá treinamento em tecnologia, empreendedorismo e liderança. Não caridade, investimento. A sala ficou em silêncio. Destinaremos 5% dos lucros anuais da empresa para este programa. Criaremos hubs de inovação em bairros periféricos. Ofereceremos microcrédito para pequenos negócios. Conectaremos talentos locais com oportunidades globais. Isso vai custar milhões, outro investidor apontou. Vai custar menos do que gastamos em marketing. E o retorno? Descobriremos os próximos grandes inovadores que ninguém mais está procurando porque estão nos lugares errados. Kendi olhava boquiaberto. Isso era genial, radicalmente diferente e totalmente Fernanda. Por que agora? Alguém perguntou. O que mudou? Takeshi hesitou. Então decidiu pela honestidade crua. Conheci alguém que me ensinou a ver. Uma mulher que passa seus dias cuidando de pessoas que ninguém nota. Ela me mostrou um Brasil que eu ignorava, cheio de potencial, bondade e talento desperdiçado. Não posso simplesmente vê-lo e não agir. Isso é decisão de negócios ou emocional? A pergunta veio carregada de ceticismo. As melhores decisões são ambas. Takeshi sorriu. Propósito cria lucro sustentável. E lucro sem propósito é vazio. A votação foi surpreendentemente favorável. Não unânime, mas suficiente. O projeto Visíveis foi aprovado. Quando a sala esvaziou, Kendi abraçou Takeshi. Você enlouqueceu completamente, disse sorrindo. E estou orgulhoso. Preciso contar a ela. Vá. Takeshi correu até Itaquera. Subiu as escadas 2 degraus por vez. Bateu na porta de Fernanda. Ela abriu, olhos vermelhos de choro. Ouça, disse antes que ela pudesse falar. Não vou pagar a cirurgia do seu pai. Fernanda piscou confusa. Mas criei algo melhor. Um programa que vai empregar pessoas da sua comunidade, treinar, investir em seus negócios. Seu pai vai ter acesso a plano de saúde como funcionário através da rede de parceiros. Não como favor, como direito trabalhista. Ela ficou em silêncio, processando. E Juliana, a mãe solo que quer um salão, vai receber microcrédito e mentoria empresarial. Seu Jorge pode transformar seu hobby em negócio de conserto de bicicletas elétricas. Dona Maria, vamos ajudá-la a franquear sua receita de pastel. Lágrimas rolaram pelo rosto de Fernanda. Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque você estava certa. Takeshi pegou suas mãos. Dar dinheiro criaria desequilíbrio, mas criar oportunidades, isso nos torna parceiros. Você me ensina a ver pessoas. Eu uso recursos para amplificar o que você já faz. Não somos desiguais, somos complementares. Fernanda o puxou para dentro e o beijou com uma intensidade que roubou o ar de ambos. Quando se separaram, ela estava sorrindo através das lágrimas. Você é louco. Você me deixou louco. Da melhor forma possível. Mas Takeshi, seu sorriso desvaneceu.
Você mora em Tóquio, eu moro aqui. Como isso vai funcionar? Não sei, admitiu. Mas vamos descobrir, juntos. Naquela noite, deitados juntos na cama estreita de Fernanda, olhando para o teto rachado, ambos sabiam que os desafios reais estavam apenas começando. Amor era lindo, mas amor através de culturas, continentes e classes sociais, isso exigiria mais do que sentimento. Exigiria coragem. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de alegria e frustração. Takeshi dividia tempo entre São Paulo e Tóquio, mas cada separação era uma ferida fresca. Fernanda continuou trabalhando no boteco, recusando sua oferta de parar, dizendo que precisava manter sua própria identidade. O projeto Visíveis começou a tomar forma. Takeshi alugou um espaço em Itaquera e transformou-o em hub de inovação. Fernanda ajudou a recrutar os primeiros participantes, pessoas da comunidade com talentos escondidos. Este é o Carlos, apresentou um jovem tímido de 19 anos. Ele programa desde os 12, mas nunca teve computador próprio. Usa a LAN house da comunidade. Takeshi entrevistou Carlos. Em 15 minutos percebeu que estava diante de um gênio autêntico. Ofereceu-lhe uma bolsa integral de treinamento e um laptop. Por quê? Carlos perguntou desconfiado. Qual o truque? Nenhum truque. Apenas uma aposta. Em você. Histórias como a de Carlos se multiplicavam. Juliana abriu seu salão com microcrédito e já tinha lista de espera. Seu Jorge criou uma cooperativa de conserto e manutenção de bicicletas. Dona Maria estava negociando franquias, mas o sucesso profissional não curava a dor da distância. Uma manhã, Fernanda acordou com mensagem de Takeshi. Preciso ficar mais 2 semanas em Tóquio. Crise com acionistas. Me desculpe. Ela olhou para a tela, lágrimas queimando. Entendia. Era CEO de império global. Mas entender não. Tornava a solidão mais fácil. No trabalho, Marina notou sua tristeza. Namoro à distância é difícil, né? Não é só distância. É tudo. Quando ele está aqui, fico preocupada se está feliz no meu mundo pequeno. Quando está lá, me pergunto se esquecerá de mim entre reuniões importantes. Você acha que ele esqueceria? Não. Mas tenho medo que perceba que poderia ter alguém mais compatível. Alguém que entende jantares corporativos e convenções sociais e fala 5 idiomas. Fernanda. Marina pegou sua mão. Ele não quer alguém compatível com seu mundo. Quer alguém que o faça querer um mundo melhor. Isso é você. Mas dúvidas persistiam. Especialmente quando Kendi chegou a São Paulo sem Takeshi, trazendo uma proposta. Ele não sabe que estou aqui, Kendi disse sentando-se com Fernanda num café. Mas preciso falar com você. Sobre? Takeshi está mudando. De formas boas, mas também preocupantes. Está recusando negócios lucrativos porque não se alinham com valores éticos. Perdeu 3 grandes contratos porque exigiu cláusulas de responsabilidade social. Isso é ruim? Financeiramente, está custando à empresa. Os acionistas estão furiosos. Há conversas de removê-lo da liderança. Fernanda empalideceu. Ele não me contou nada disso, porque não quer que se sinta culpada. Mas Fernanda, Kendi suspirou. Ele está sacrificando tudo o que construiu, por ideais inspirados em você. Se a empresa entrar em colapso, isso o destruirá. E, inevitavelmente, destruirá vocês. O que você quer que eu faça? Deixe-o ir, diga que não pode continuar. Ele voltará para Tóquio, focará na empresa, salvará tudo o que construiu. E o projeto Visíveis pode continuar de forma menor, mas Takeshi precisa priorizar a empresa que emprega milhares. Não ideais românticos. Fernanda sentiu como se estivesse sendo dilacerada. Você acha que sou má influência? Acho que é influência poderosa demais. E poder sem direção pode destruir tanto quanto construir. Quando Kendi saiu, Fernanda ficou sozinha com seus pensamentos. Amava Takeshi profundamente, mas esse amor estava custando seu império, suas amizades, seu futuro. Naquela noite, quando ele ligou de Tóquio, ela quase não atendeu. Oi, disse, voz tremendo. Você está bem? Parece triste. Estou... Takeshi, precisamos conversar quando você voltar. Estou voltando amanhã. Cancelei as reuniões. Senti falta demais. Você não pode continuar cancelando reuniões. Por que não? Porque
Ela respirou fundo. Porque isso não é sustentável. Você morando em 2 lugares, comprometendo sua empresa, vivendo por ideais inspirados em mim que podem não ser práticos. Silêncio do outro lado. Você está terminando comigo? Sua voz era pequena, vulnerável. Estou dizendo que talvez precisemos repensar isso, antes que você perca tudo. Fernanda, sem você, tudo não significa nada. Isso é romântico, mas não é real. Ela estava chorando agora. Você tem responsabilidades, pessoas dependendo de você. Não, pode jogar tudo fora por mim. Não estou jogando fora. Estou transformando em algo melhor. E se os acionistas te removerem? Então, construirei algo novo. Mas não posso. Não vou voltar a ser o homem vazio que era antes de te conhecer. Mesmo que isso signifique perder tudo, principalmente se significar isso, porque finalmente entendi. Sucesso sem significado é fracasso. E você me deu significado. Fernanda desligou e chorou até não ter mais lágrimas. Ele estava disposto a sacrificar tudo. Mas ela podia deixá-lo? Deveria? Pela primeira vez, questionou se amor era suficiente contra as forças práticas do mundo real. E não tinha resposta. Takeshi aterrissou em São Paulo sob tempestade. Literal e metafórica. Raios cortavam o céu enquanto seu motorista o levava direto para Itaquera. Não ligou antes. Precisava ver Fernanda, segurar sua mão, fazê-la entender. Mas quando chegou ao hub do Projeto Visíveis, encontrou algo inesperado. Uma reunião acontecendo. Fernanda estava na frente de um grupo de 20 pessoas, todos participantes do programa, com uma apresentação projetada na parede. Então propus ao Conselho Comunitário, ela estava dizendo, que criássemos uma cooperativa. Cada negócio que o projeto ajudou torna-se membro. Compartilhamos recursos, conhecimento, contatos. Não dependemos de um investidor externo. Nos tornamos autossustentáveis. Takeshi ficou na porta, água da chuva escorrendo de seu sobretudo, ouvindo. Carlos, o jovem programador, falou. Mas e o... Senhor Yamamoto? Ele começou isso. E será sempre agradecido, Fernanda respondeu. Mas não podemos depender de uma pessoa, não importa quão boa ela seja. Ele pode ter que voltar para Tóquio permanentemente. Pode perder a empresa. Não podemos construir nossos sonhos sobre a instabilidade de outra pessoa. Ela está certa, Dona Maria concordou. Gratidão não é dependência. Takeshi sentiu algo estranho no peito. Não era mágoa, era orgulho. Fernanda estava fazendo exatamente o que ele esperaria dela fazer. Criar sustentabilidade, independência e empoderamento real. Quando a reunião terminou e todos saíram, Fernanda finalmente o viu. Há quanto tempo está aí? Tempo suficiente. Ele entrou, fechando a porta. Você está construindo um futuro sem mim. Estou construindo um futuro que não depende de você. Diferença importante. Por quê? Fernanda respirou fundo. Porque te amo. E não posso deixar que nosso amor destrua tudo que você construiu. Kendi me contou sobre os acionistas, os contratos perdidos, a pressão para te removerem. Não posso ser responsável por isso. Você não é responsável. São minhas escolhas. Inspiradas em mim. Ela se aproximou. Takeshi, quando nos conhecemos você era CEO de sucesso. Agora está à beira de perder tudo. Como posso não me sentir culpada? Quando nos conhecemos, eu era cadáver andante. Agora estou vivo. Ele pegou suas mãos. Sim, estou arriscando a empresa. Mas construir algo significativo sempre envolve risco. E se perder tudo, construirei de novo. Diferente. Melhor. E se eu pedir para você não arriscar? Para voltar a Tóquio, consertar as coisas, manter o que tem? Perguntaria por quê. Porque não suporto a ideia de você perdendo tudo por minha causa. Takeshi puxou-a para um abraço apertado. Então vamos fazer diferente. Não mais eu em Tóquio e você aqui. Não mais mundos separados. Vamos fundir tudo. Como? Ele se afastou, olhos brilhando com determinação. Mudo a sede da Yamamoto Tech para ação. Paulo, não toda a empresa. Mantemos operações em Tóquio, mas comando a partir daqui. Construímos algo novo, uma empresa global com alma brasileira, focada em tecnologia com impacto social. Os acionistas vão te matar. Alguns vão, outros verão a visão.
E os que não virem? Comprarei suas ações. Usarei minha fortuna pessoal se necessário. Isso é loucura. É a única coisa sã que já fiz. Sua voz ecoou no espaço. Fernanda, construí império em cima de vazio. Agora quero construir propósito. Contigo. Não como mentor e pupila, não como rico e pobre. Como parceiros iguais criando algo que nunca existiu. Eu nem terminei ensino médio. Como posso ser parceira em empresa bilionária? Você tem algo que nenhum MBA ensina. Capacidade de ver pessoas, de criar comunidade, de transformar recursos em impacto real. Você seria... Ele hesitou, então continuou. Diretora de impacto social, com salário justo, voz igual na mesa diretiva, poder real de decisão. Fernanda ficou em silêncio, processando. Você está oferecendo trabalho ou tentando me controlar? Estou oferecendo parceria. Você pode recusar, pode propor termos diferentes, pode negociar, mas não vou mais escolher entre você e a empresa. Vou fundir ambos em algo novo. E se falhar? Então falhamos juntos. Mas Fernanda, ele sorriu. Já falhei vivendo sozinho. Prefiro arriscar falhar ao seu lado do que ter sucesso vazio sem você. Ela olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida como um furacão gentil. Viu não o milionário, mas o ser humano quebrado que ela havia ajudado a remontar, que agora a ajudava a se remontar também. Condições, disse finalmente. Todas que quiser. Continuo morando em Itaquera. Não quero mansão. Esta é minha comunidade. Alugo apartamento aqui também, vizinhos. Continuo trabalhando no boteco 2 noites por semana. Seus termos. E o projeto Visíveis se torna cooperativa independente. Podemos apoiar, mas não controlar. Perfeito. Fernanda estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Yamamoto. Ele apertou sorrindo. Temos um acordo, Sra. Silva. E naquele aperto de mão, 2 mundos finalmente pararam de colidir e começaram a se fundir. Não perfeitamente, não sem desafios, mas autenticamente, com todas as imperfeições que tornam algo real. A notícia sacudiu o mundo corporativo. Takeshi Yamamoto estava mudando a sede da Yamamoto Tech para São Paulo e nomeando uma arrumadora sem diploma como diretora de impacto social. A imprensa foi brutal. Milionário enlouquece por amor. Manchete sensacionalista. Yamamoto Tech em crise após descismes emocionais. Jornal Financeiro. Cinderela moderna ou golpe do baú? Revista de fofoca. Fernanda leu tudo, cada palavra perfurando como faca. Sentada no novo escritório que ainda cheirava a tinta fresca, questionou tudo. Talvez críticos estivessem certos. Talvez fosse presunção imaginar que poderia contribuir significativamente. Ignore, Takeshi disse, entrando com café. São pessoas que nunca arriscaram nada significativo criticando quem arrisca. E se estiverem certos? E se eu não conseguir? Então aprendemos e tentamos diferente. Mas Fernanda, ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Você já está fazendo diferença. Olhe o que construímos em 6 meses. Era verdade. O projeto Visíveis havia se expandido para 5 comunidades, 47 pessoas empregadas, 12 negócios lançados, 3 produtos tecnológicos desenvolvidos por jovens da periferia, já vendendo internacionalmente. Mas a pressão era esmagadora. Acionistas exigiam reuniões. Mídia acampava na porta. Fernanda recebia mensagens de ódio diariamente, acusando-a de seduzir Takeshi por dinheiro. Uma noite, ela explodiu. Não aguento mais, gritou em seu apartamento. Cada dia é nova humilhação, pessoas dizendo que sou fraude, oportunista, que estou destruindo sua empresa. Você se importa com o que estranhos pensam? Me importo que possam estar certos. E se eu realmente estiver atrapalhando, em vez de ajudando? Takeshi a abraçou enquanto ela chorava. Quer saber o que aconteceu desde que você assumiu? Retenção de funcionários subiu 22%. Satisfação do cliente aumentou. Inovação disparou, porque pessoas sentem que trabalham por propósito, não só lucro. Você não está destruindo a empresa, está salvando sua alma. Mas os números financeiros caíram temporariamente enquanto reestruturamos. Isso é normal, mas já estão se recuperando, e investidores éticos estão batendo na porta querendo entrar. Um dos investidores éticos era Margaret Chen,
bilionária de Hong Kong conhecida por transformar empresas através de responsabilidade social. Ela voou para São Paulo especificamente para conhecer Fernanda. Você é fascinante, disse durante almoço, sem treinamento formal, mas está fazendo o que escolas de negócio tentam ensinar e falham, impacto mensurável. Eu só vejo pessoas e tento ajudar. Exatamente. Margaret sorriu. Quero investir 50 milhões de dólares na Yamamoto Tech. Sob uma condição, Fernanda permanece como diretora de impacto com poder de veto em decisões que contradigam valores sociais da empresa. Fernanda quase cuspiu o vinho. Eu? Poder de veto? Você é a consciência moral desta empresa. Sem você é apenas outra corporação gananciosa. Com você é revolução. O investimento foi aprovado. De repente, Fernanda tinha não apenas título, mas poder real. E a responsabilidade a aterrorizava. E se eu errar? Perguntou a Takeshi naquela noite. Você vai errar, todos erramos. Mas sua intenção é pura. E isso conta mais do que perfeição. Mas o maior teste chegou quando descobriram que um dos fornecedores principais usava trabalho infantil disfarçado. Era parceiro de 10 anos, responsável por 20% da produção. Substituí-lo causaria prejuízo de milhões e atraso de meses. A reunião diretiva foi tensa. Não podemos simplesmente cortar, um diretor argumentou. Vai destruir cronogramas, decepcionar clientes, custar fortuna. Trabalho infantil é inaceitável, Fernanda disse firmemente. Você tem quanto tempo de experiência corporativa? 3 meses. E quer tomar decisão que pode custar milhões? Silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos olharam para Takeshi. Fernanda tem meu voto, disse calmamente. E direito de veto conforme acordado com investidores. Isso é loucura. É integridade. Cortamos o fornecedor. Encontramos alternativa. Assumimos prejuízo temporário. Porque algumas coisas não têm preço. O diretor se levantou furioso e saiu. 2 outros o seguiram. Quando a sala esvaziou, Fernanda estava tremendo. Acabei de custar 3 diretores à empresa. Você acabou de salvar a alma da empresa. Takeshi corrigiu. Diretores novos encontraremos. Integridade perdida nunca recuperamos. Naquela noite, a notícia vazou. Yamamoto Tech cortara fornecedor por questões éticas, apesar de prejuízo financeiro. A reação foi surpreendente. Clientes elogiaram a decisão. Mídia cobriu. Positivamente. Funcionários mandaram mensagens de apoio. E mais importante, 3 empresas éticas ofereceram-se como fornecedoras alternativas, com prazos flexíveis e preços competitivos. O prejuízo inevitável acabou sendo mínimo. Viu? Takeshi sorriu quando receberam a notícia. Fazer o certo sempre compensa, às vezes não financeiramente, mas sempre moralmente. Fernanda finalmente começou a acreditar que talvez, apenas talvez, pertencia àquele mundo tanto quanto ele precisava dela. Mas o universo não havia terminado de testá-los. 3 semanas depois, Kendi chegou ao escritório com expressão grave. Precisamos conversar. Todos. Agora. Na sala de reuniões, ele abriu o laptop e mostrou gráficos alarmantes. Empresa concorrente lançou produto idêntico ao nosso principal lançamento, 2 semanas antes da gente. Roubaram propriedade intelectual. Como? Takeshi ficou pálido. Alguém interno vazou. Estamos investigando, mas o dano está feito. Eles vão dominar o mercado. Nossa projeção de receita anual acaba de evaporar. Silêncio mortal. Quanto? Fernanda perguntou. Perda estimada de 300 milhões de dólares e, possivelmente, Kendi hesitou. Falência se não agirmos rápido. A sala explodiu em pânico. Diretores gritavam soluções, processar concorrentes, cortar custos massivamente, demitir funcionários. Não, Fernanda disse baixinho. Como não? Um diretor esbravejou. Você não entende gravidade. Vamos afundar. Entendo perfeitamente. E disse não para demissões. Não vamos sacrificar pessoas por erro de um. Então o que sugere, já que aparentemente é especialista agora? A ironia mordaz fez Fernanda recuar, mas Takeshi colocou mão em seu ombro. Fernanda, você tem ideia? Ela respirou fundo. Pensou em Dona Maria,
Carlos, Juliana, todas as pessoas que dependiam do projeto Visíveis, todas as comunidades começando a florescer. Pivotamos, disse finalmente. Pivotamos? Kendi ergueu sobrancelha. Concorrente roubou produto, mas não roubou nosso propósito. Não roubou nossa rede de talentos em comunidades. Não roubou metodologia de inovação inclusiva. Ela se levantou caminhando até a lousa. Carlos e outros jovens que treinamos têm ideias que nunca exploramos porque não pareciam comercialmente viáveis. E se mudássemos isso? E se, em vez de competir no mercado convencional, criássemos categoria completamente nova? Tecnologia social. Tecnologia social? Alguém perguntou. Produtos desenvolvidos por e para comunidades marginalizadas. Apps que resolvem problemas reais de pessoas reais. Preços acessíveis. Modelo de negócio que distribui lucros de volta para comunidades criadoras. Isso nunca vai gerar 300 milhões, um diretor zombou. Não imediatamente, mas criará algo que nenhum concorrente pode roubar. Lealdade, propósito, inovação autêntica. Takeshi olhava para Fernanda com admiração. É arriscado. Muito arriscado. Tudo que fizemos desde que nos conhecemos foi arriscado. E funcionou porque escolhemos significado sobre segurança. A reunião durou 6 horas. Debateram, calcularam, projetaram. Quando terminou, haviam decidido. Pivotariam completamente. Tornar-se-iam primeira empresa tech, focada exclusivamente em impacto social, com lucro sustentável. Mas significava 6 meses sem receita garantida. Queima de reservas. Possível falência. Eu voto sim, Kendi disse, surpreendendo a todos. Porque pela primeira vez, sinto que trabalhamos por algo maior que dinheiro. Um por um. Diretores votaram. Maioria a favor. Alguns renunciaram, recusando-se a participar de suicídio corporativo. Quando ficaram sozinhos, Fernanda desabou em choro. E se eu destruí tudo? E se minha arrogância acabou de afundar sua empresa? Nossa empresa, Takeshi corrigiu puxando-a para abraço. E você não destruiu nada. Nos deu chance de construir algo que realmente importa. Mas e se falhar? Então tentamos de novo. Diferente, mas juntos. Naquela noite, Fernanda não conseguiu dormir. Caminhou pelas ruas de Itaquera, observando casas onde famílias dormiam. Quantas dessas famílias dependiam das oportunidades que o projeto Visíveis criara? Quantas colapsariam se a empresa afundasse? Mas então pensou em alternativa. Salvar a empresa, sacrificando valores. Tornarem-se apenas mais uma corporação gananciosa. Não. Preferiu arriscar tudo tentando fazer o certo do que garantir sucesso fazendo o errado. Quando voltou ao apartamento, Takeshi estava esperando. Não consegue dormir também? Também não. Sentaram-se na pequena varanda olhando para a cidade. Assustado, ela perguntou, apavorado, mas também vivo. Pela primeira vez, construo algo que quero que meus filhos vejam com orgulho. Filhos? Fernanda virou-se bruscamente. Takeshi corou. Hipotéticos. Talvez. Se nós... Sim, ela sussurrou. Se nós... E naquela madrugada incerta, em apartamento minúsculo de bairro periférico, 2 sonhadores abraçaram-se contra o medo do futuro. Não sabiam se venceriam, que tentariam juntos. E às vezes coragem era suficiente. 6 meses depois, a Yamamoto Tech estava à beira do colapso. Reservas financeiras quase zeradas. Concorrentes celebrando sua inevitável falência. Mídia escrevendo obituários corporativos. Mas algo extraordinário acontecia nos bastidores. Carlos e sua equipe haviam desenvolvido o aplicativo revolucionário. Plataforma conectando moradores de periferias com serviços e oportunidades personalizadas. Educação gratuita, microcrédito, saúde acessível, emprego local. Tudo em interface simples que qualquer pessoa podia usar. Juliana criara rede de salões comunitários que funcionavam como hubs de beleza e empoderamento feminino. Dona Maria expandira pastéis para a linha congelada, vendida em mercados populares. Seu Jorge liderara a cooperativa de mobilidade sustentável, que já operava em 3 estados. Todos produtos do ecossistema Yamamoto Tech Social. Lançamos em 1 semana, Takeshi anunciou na reunião diretiva final. Se não, funcionar acabou. Venderemos ativos, pagaremos funcionários, fecharemos dignamente.
E se funcionar? Kendi perguntou. Então provamos que capitalismo consciente não é só possível. É lucrativo. Dia do lançamento chegou. Evento simples no hub de Itaquera, não em hotel luxuoso. Comunidade inteira presente. Imprensa convidada por curiosidade mórbida. Queriam testemunhar o fracasso final. Fernanda subiu ao microfone, mãos tremendo. Há um ano, eu era invisível. Limpava mesas que ninguém notava. Cuidava de pessoas que ninguém via. Sua voz ficou mais forte. Mas alguém me viu. E ao me ver, viu também comunidade inteira de pessoas invisíveis, com talentos incríveis desperdiçados. Ela gesticulou para Carlos, Juliana, seu Jorge. Estas pessoas não precisavam de caridade, precisavam de oportunidade. E quando damos oportunidade, não favor, oportunidade real, magia acontece. Apresentaram cada produto, números de teste impressionantes, mas a verdadeira surpresa veio de Kendi. Temos pré-vendas, anunciou. Governos de 3 estados compraram licenças para app de conexão comunitária. Rede de mercados quer linha completa de produtos visíveis. E ele sorriu. 5 investidores de impacto europeus ofereceram capital de 150 milhões de dólares. Querem replicar modelo globalmente. A sala explodiu. Fernanda não acreditava. Takeshi a girou em abraço. Funcionou. Ele sussurrou. Você funcionou. Mas a maior revelação veio depois do evento. Margaret Chen pediu reunião privada. Impressionante, disse. Mas quero propor algo maior. Maior como? Takeshi perguntou. Compro Yamamoto Tech por 700 milhões de dólares. Fusão com meu grupo. Vocês mantêm controle operacional total, mas ganham recursos globais. Silêncio chocado. Ou, Margaret continuou, posso comprar apenas parte corporativa tradicional por 300 milhões. E vocês ficam com divisão de impacto social independente. Escolham. Takeshi e Fernanda se entreolharam. Não. Precisaram falar. Ficamos com impacto social, disseram em uníssono. Margaret sorriu. Imaginei. Insensato financeiramente. Perfeitamente coerente com o caráter de vocês. A venda foi finalizada em semanas. Yamamoto Tech tradicional foi absorvida. Mas nasceu Visíveis Tech, empresa independente focada exclusivamente em tecnologia social, com Takeshi como CEO e Fernanda como co-CEO. Noite da assinatura, estavam de volta à padaria São Benedito, onde tudo começara. Abrimos mão de 400 milhões, Takeshi disse meio em descrença. Ganhamos liberdade total e propósito completo. Sem arrependimentos? Fernanda olhou pela janela. Via hub de Itaquera iluminado, pessoas entrando e saindo, comunidade viva e vibrante. Nenhum arrependimento. Você? Apenas um. Takeshi segurou sua mão. Demorei tanto para te encontrar. Mas a noite não havia terminado. Takeshi se ajoelhou ali mesmo, na padaria de formica manchado, sob luz fluorescente zumbindo. Fernanda Silva, você me ensinou a ver, me ensinou a viver, me ensinou que valor real não tem preço. Abriu caixinha com anel simples. Não tenho bilhões mais, apenas milhões. E propósito. Quer construir futuro comigo? Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Fernanda. Takeshi Yamamoto, você me ensinou que ser vista é apenas começo, que posso mudar mundo, que amor e propósito são inseparáveis. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi interrompido por aplausos. Dona da padaria, únicos outros. Clientes, pessoas na rua, todos haviam testemunhado. E naquele momento perfeito e imperfeito, 2 almas finalmente encontraram não apenas um ao outro, mas a si mesmas. 2 anos depois, casamento de Fernanda e Takeshi aconteceu onde tinha que ser, na quadra comunitária de Itaquera, decorada por moradores, comida feita por Dona Maria, música por grupo local. Não havia celebridades ou imprensa internacional. Apenas pessoas reais que haviam feito jornada com eles. Carlos foi padrinho, tendo-se tornado CTO da Visíveis Tech. Marina foi madrinha, agora gerente de recursos humanos. Cerimônia foi simples, mas palavras foram profundas. Prometo te ver todos os dias, Takeshi disse. Não como esposa, mas como pessoa.
complexa, falha, perfeita em sua imperfeição. Prometo te desafiar todos os dias, Fernanda respondeu, a ser melhor, não por mim, mas por todos que dependem de nós. E prometo nunca esquecer de onde viemos. Quando foram declarados marido e mulher, céu de São Paulo estava particularmente estrelado. Raro para a cidade tão iluminada, como se o universo celebrasse também. Na recepção, Kendi fez brinde emocionado. Conheci Takeshi há 20 anos. Era a máquina eficiente, mas vazia. Então Fernanda apareceu. Pequena, invisível aos olhos do mundo, mas gigante onde importava. E ela não apenas mudou um homem. Mudou empresa, comunidade. Talvez, apenas talvez, comece a mudar mundo. Visíveis Tech crescera exponencialmente. Operava em 12 países, empregava 5.000 pessoas, transformara 200 comunidades, mas mantinha a essência, tecnologia desenvolvida por e para pessoas marginalizadas. Carlos lançara 3 apps, que agora eram padrão em escolas públicas. Juliana abriu o Instituto de Beleza, que treinava mulheres em vulnerabilidade. Seu Jorge liderara Movimento Nacional de Mobilidade Sustentável. E Fernanda continuava trabalhando no boteco 2 noites por semana, não por necessidade, mas porque ali se reconectava com raízes. Ali lembrava-se de quem era quando ninguém havia. Uma noite, 6 meses após casamento, ela estava arrumando mesas quando notou jovem garçonete nova chorando discretamente no canto. Fernanda aproximou-se gentilmente. Primeiro dia difícil? A garota não podia ter mais que 19 anos. Assentiu. Ninguém me vê. É como se eu fosse fantasma. Fernanda sorriu, olhos marejando com memórias. Eu sei exatamente como é. Segurou a mão da jovem. Mas deixa eu te contar segredo. Ser invisível é superpoder. Você vê coisas que outros não veem, entende dores que outros não entendem. E um dia, quando estiver pronta, usará tudo isso para mudar mundo. Como você sabe? Porque aconteceu comigo. Eu era você, invisível, esquecida, até que alguém me viu. E depois, aprendi a me ver. E então, tudo mudou. A garota enxugou lágrimas. Você acha que vai acontecer comigo também? Se você acreditar que merece ser vista? Absolutamente. Naquela noite, voltando para casa com Takeshi, Fernanda olhou para trás. A cidade brilhava. Milhões de luzes, milhões de vidas. Pensando em quê? Takeshi perguntou. Em quantas pessoas invisíveis existem ali? Limpando, cuidando, mantendo o mundo funcionando sem reconhecimento. Não podemos salvar todos. Não. Mas podemos começar a vê-los e ensinar outros a verem também. Takeshi a puxou para abraço. Você sabe que sou completamente apaixonado por você, né? Mesmo eu sendo ex-arrumadora de mesas. Especialmente porque é ex-arrumadora de mesas que virou revolucionária silenciosa. Chegaram em casa, apartamento maior agora, mas ainda em Itaquera, e encontraram um pacote na porta. Carta de Carlos. Fernanda e Takeshi, aplicativo de educação que desenvolvemos, chegou a 5 milhões de usuários. 5 milhões de crianças em periferias tendo acesso à educação que nunca teriam. Isso começou com vocês. 2 mundos diferentes que se recusaram a permanecer separados. Obrigado por provarem que amor pode mudar sistemas, não apenas pessoas. Com gratidão eterna, Carlos. Fernanda chorou lendo. Takeshi chorou também. Valeu a pena? Ela perguntou. Todas as brigas, incertezas, sacrifícios. Fernanda, conhecer você foi começar a viver. Tudo antes era apenas existência. Então sim, cada segundo valeu. Eles se sentaram na varanda, olhando para o céu. Estrelas brilhavam entre nuvens. Sabe o que descobri? Fernanda disse. Não era sobre milionário percebendo a arrumadora. Era sobre 2 seres humanos quebrados, aprendendo a se ver completamente. Você me ensinou que merecia ser vista. Eu te ensinei o que vale a pena ver. E agora? Agora continuamos. Vendo, amando, transformando. Um dia, uma pessoa, uma comunidade por vez. Parece trabalho para a vida toda. Felizmente, Fernanda sorriu. Temos vida toda pela frente. E ali, naquela varanda simples em bairro periférico de São Paulo, 2 mundos que nunca deveriam se encontrar, mas encontraram, permaneceram entrelaçados. Não perfeitamente,
Nada humano é perfeito, mas autenticamente, profundamente, transformadoramente, porque no final a história nunca foi sobre dinheiro ou status. Foi sobre ser visto e aprender a ver, sobre encontrar propósito onde outros veem apenas rotina, sobre transformar invisibilidade em superpoder e, principalmente, sobre amor que recusa-se a aceitar que mundos diferentes não podem se fundir, porque quando o amor é real, não existem mundos diferentes. Existe apenas humanidade compartilhada, esperando ser reconhecida. Fernanda, a mulher que ninguém via, agora iluminava comunidades inteiras. Takeshi, o homem que tinha tudo mas sentia nada, agora tinha propósito que transcendia fortuna. E juntos, provaram que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em vidas tocadas, comunidades transformadas e amor que escolhe ver além do visível. Esta foi a história de dois mundos colindindo e da beleza impossível que nasceu dessa colisão. 7 a.m. I have no pity. You right. The enemy's middle tower has fallen. By accident, if I had to guess. I accept your guidance. Of course. Yes. Finally, a camp I can farm. The spirit moves me. Haste! Oh, you don't have to actually decrease my attack damage. I Thank you. accept your guidance. I hear. I hear and obey. What's the cooldown on this? 50. I accept. How you doing today? I'm doing good. My Dota games, not so much, but we're coming back. Not to fret. I am, I'm Divine 2, by the way. My Dota bot is tweaking out, so. My shade sent me strength. It's in timeout right now. Shades guide me. How are you? So Ah! Bitch. Oh, it's so good, that's it. As you wish. As it please you. Ah. So say the spirits. As the shades direct. Nothing for asking? Hell yeah. It's the weekend now. Moves me. Yes. Granted. I hear. You are heard. He places it in the same spot every time. Accept transmuted. The enemy's top tower has been destroyed. Shades guide me. Dire has fortified its structures. Your middle tower is under attack. Oh my gosh. Damn, he's putting in damage. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Double kill. Your middle barracks has been destroyed. Your middle barracks is under attack. Your middle barracks has fallen. No, I think that Bristle's just really strong. Dire's Look at his structures items. have been fortified.
Your top tower is under attack. Your top tower has been destroyed. Your top The barracks material is being pain attacked. does truly matter. Your top barracks has been destroyed. I accept. Murder spree. Your top barracks is being attacked. Double kill. Your top barracks is under attack. You're really losing now. Like he doesn't really have a lot Back to my Mad Libs. compared to fucking Your bristle bottom tax tower items. is under attack. Who's mega farmed. Your bottom tower is under siege. Your bottom barracks is being attacked. Your bottom barracks has been destroyed. Your bottom barracks is To under read the attack. future, I need entrails. Your bottom barracks has fallen. Your enemy has spawned mega creeps. As you wish. He has it. I say shade direct. I'm starting to think this was premeditated. This is genocide. Double kill. I keep forgetting about this shit. Your middle tower has been destroyed. Your middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Your ancient Damn. Wait, I can buy back. I can buy back. By the way, your ancient is under attack. This is Okay, my serpent didn't do fucking anything. What the hell? double kill. Shit was ass. It's okay as long as they're not blaming me. It's okay. He was immortal. Who is this? It is a vape storm. You look different. The eyeshadow? Do you like it? Way too pretty. The makeup's supposed to enhance it. They're flaming the Slark in the post game. How do you not know who you got on your friends list? I do. No, because I stream it. People ask to be my friend, and then I accept it, and then I never know. And you changed your name. To be fair.
Nice necklace, thank you. I miss having nice necklaces. It's bad name. No good.